Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Eu me chamo Diana, sou nutricionista e irei iniciar a palestra. No Brasil, a hanseníase ela é um problema de saúde pública devido aos seus índices de notificações. Por conta desse alto índice de notificação, o país ele está inscrito nos 26 países que estão em prioritários para estratégias de combate à hanseníase. O que a gente observa aqui no território maranhense? A gente ainda tem uma alta taxa de notificações. A gente precisa entender que a Estratégia Nacional para Enfrentamento da Hanseníase 2024 a 2030, ele traz no seu terceiro pilar uma assistência integrada. Porém, ainda é observado que existe pouquíssimos estudos relevantes que falam sobre o perfil nutricional dessa pessoa que é acometida pela hanseníase, pacientes os quais estão em estado de vulnerabilidade. Se a gente fala que um paciente está em estado de vulnerabilidade, logo ele pode se enquadrar em algum tipo de insegurança alimentar. É por conta disso, desse perfil de vulnerabilidade desses pacientes, que através da dissertação do meu mestrado, da gestão de programas de serviços de saúde, foi construído inicialmente uma cartilha de alimentos, para a gente abordar quais eram os alimentos mais acessíveis para combater os efeitos adversos. Com a junção, com o convite da Secretaria de Saúde, juntamente com a Caline, a gente teve algumas alterações nessa cartilha, melhorando ela. Então, hoje, nós podemos encontrar uma cartilha que fala sobre alimento e plantas medicinais. Mas como a gente chegou para elaborar essa cartilha? Então, a gente observou, através do questionário de frequência alimentar, através do perfil nutricional desses pacientes, através do questionário de segurança alimentar, que esses pacientes acometidos pela hanseníase, eles tinham um comprometimento da ingestão de alimentos. O que se observou através do questionário de frequência alimentar? Eles tinham um alto consumo de gorduras e açúcares e um baixo consumo de fibras. Esse desequilíbrio nessa ingestão trazia o quê? Um consumo inadequado de nutrientes. Então, a gente saiu de um perfil de pacientes com hanseníase apenas no perfil de desnutrição calórica proteica e também começamos a observar nos ambulatórios aqueles pacientes que estavam em quadros de inflamatório, porque a prevalência da obesidade e do sobrepeso começaram a ter maiores índices por conta desse desequilíbrio desse consumo, dessa ingestão de alimentos. Se a gente tem um paciente que está em desnutrição calórica proteica e um paciente que está em um perfil inflamado, a gente não vai obter uma resposta ao tratamento esperado. Por quê? Esse paciente, ele apresenta uma fragilidade no sistema imunológico. Por conta dessa fragilidade, este comprometimento pode levar uma piora na condição da doença. Por isso, é a necessidade de se falar alimentos e o sistema imunológico, para que a gente possa, sim, ter uma resposta melhor para esse paciente vulnerável. Por isso, surgiu a cartilha de alimentos, onde essa cartilha de alimentos e plantas medicinais, ela foi feita, pensada, de modo a apresentar para esses pacientes alimentos e as plantas acessíveis, onde a gente dividiu ela em 4 partes. A gente vai falar sobre a proteção do estômago, fortalecimento da defesa do organismo, alimentos e as plantas que vão ajudar as reações adversas e os efeitos colaterais. Também a Caline, ela vai falar com propriedade sobre como tratar, dar um conforto para esses pacientes. E, por fim, nós vamos falar como a comida de verdade, o alimento mais natural possível. Quando a gente apresenta para esses pacientes que esses pacientes eles estão submetidos a um tratamento longo de medicamentos e a gente começa a dar para ele um conforto para proteger o estômago, a gente fala sobre o mamão.
O mamão, ela é uma fruta riquíssima em nutrientes. Ela também, a polpa do mamão e a semente do mamão, ela tem um efeito bactericida também. E mais, que é o mais importante, esse mamão, ele consumido todo dia em jejum, ele tem uma alta concentração de uma enzima chamada papaina. Essa enzima papaina, ela tem um efeito cicatrizante, aonde ela vai trazer um conforto. Então, o paciente em tratamento de hanseníase, ele logo vai usar um omeprazol. Então, a gente está falando de levar um conforto para esse paciente em forma da fruta, que é o mamão. E a gente também fala sobre a aveia. A aveia, ela é riquíssima em fibras e ela também melhora alguns efeitos, como a azia. O que é que mais predominou no questionário de frequência alimentar desses pacientes que a gente estudou foi que o consumo alto de farinha. Então, na cartilha, a gente aborda, vamos trocar a farinha pela aveia, porque a gente vai estar dando mais fibra para esse paciente, tratando o conforto da azia e tornando ele um perfil com mais resistência imunológica. E também a gente traz o gengibre. O gengibre, ele é uma raiz anti-inflamatória que também traz um conforto na digestão dos alimentos. Eu vou deixar para a Kaline falar para vocês como a gente usa o gengibre. Eu sou Kaline Bezerra, eu sou farmacêutica, coordeno o programa Farmácia Viva do governo do estado. Então, gente, o gengibre não é para... As pessoas confundem usar o gengibre quando está fazendo tratamento de úlcera e gastrite. Não, é para evitar o processo inflamatório que algumas medicações para hanseníase causam, o que é muito natural. Né? Às vezes, um simples anti-inflamatório que a gente toma pode irritar o estômago. E o gengibre atua nisso. Ele vai atuar tirando essa inflamação e evitando uma possível úlcera, uma possível gastrite. E ele dá aquela sensação de frescor e de diminuição da dor causada por alguns medicamentos. E o detalhe importante, não faz a interação medicamentosa nociva, negativa, que muitas plantas medicinais e algumas plantas alimentícias podem interagir com a medicação. Então, o que vocês forem ver aqui, tanto de alimento quanto de planta medicinal, não vai ter uma interação ruim com a medicação para hanseníase, muito pelo contrário. Ela vai atuar dando melhor conforto para o paciente. E sobre o gengibre, né? Hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, muita gente utiliza para inalar, porque ele é um broncodilatador, né? Você tomando na forma de chá, ele é um broncodilatador. Você utilizando, ele vai ajudar também o hortelã-pimenta a proteger o estômago, como se ele criasse uma barreira protetora, que quando ele for usar a medicação, ele não vai sentir tanto desconforto, né? Tanta dor, tanta aquela sensação de que está com empachamento. Então, o hortelã-pimenta é maravilhoso, é uma planta antioxidante, uma planta anti-inflamatória excelente. Camomila é a planta cicatrizante, né? É a planta que acalma em todos os sentidos. E no caso do estômago, ela realmente dá aquela sensação de alívio, ajuda a liberar os gases, então não vai ter tanta prisão de ventre que algumas medicações para hanseníase causam, e a gente tem que ficar muito atento a isso, porque você está tratando um problema, por isso que eles deixam de usar a medicação. Está tratando a hanseníase, mas o desconforto que a medicação dá. Então, fazem com que eles abandonem. Então, utilizando esses alimentos, utilizando essas plantas, eles vão finalizar e aí vão ter um conforto melhor. A camomila traz isso, acalmando o estômago, como anti-inflamatório do intestino, no caso das colites, das inflamações intestinais. Então, vai ser perfeito. E o alcaçuz, né? O alcaçuz, ela é também considerada, para aqueles que fazem o uso, né? Ele protege, mas ele também trabalha as vias respiratórias e vai tirar também o sabor ruim que algumas medicações, né, para hanseníase causam. Então, isso é muito interessante, o alcaçuz tem esse poder. Então, você vai fazer na forma de chá ou você pode colocar mesmo ali no alimento, se você preferir, tá bom? O hortelã-pimenta também você pode colocar na salada, que dá aquela sensação picante, né, e você vai ter aquela sensação de frescor também no teu estômago. Espera Santa, que é a Maitenus ilicifolia, né, é a planta que eu digo do estômago. Ela não é para tratar somente o estômago, ela tira a dor. E aí, se você utilizar, né, com a medicação 2 horas antes ou 2 horas depois,
você utilizou a medicação para o seu tratamento, ela vai ajudar a proteger, vai te resguardar de possíveis desconfortos e, claro, vai atuar como anti-inflamatória, antioxidante, vai ajudar também no processo de digestão. Então, você vai ter uma digestão muito mais rápida. E, claro, vai também organizar a tua microbiota. Então, assim, é tudo de bom a inspiração. E aí, gente, a gente vem para os alimentos que vai fortalecer a imunidade. A imunidade tão falada na época da Covid, então a gente já tem estudos que realmente a gente precisa estar com o sistema imunológico adequado para que a gente possa ter uma resposta melhor ao tratamento. Como a gente abordou esses alimentos e essas plantas medicinais na cartilha? A gente fez a seleção de algumas desses nutrientes e vinculou com o alimento. A exemplo do zinco. O zinco a gente colocou zinco e a fonte aonde o paciente vai encontrar a melhor quantidade de zinco. Exemplo, carne vermelha, frutos, alimentos dos frutos do mar. E aí a gente também faz o quê? Dá a fonte de alimento e explica para ele como utilizar. Exemplo da carne vermelha. Carne vermelha, ela tem uma grande biodisponibilidade, porém a gente precisa evitar a fritura. Então a gente precisa trazer essa carne, mas de forma mais refogada ou então cozida ou assada. Evitar frituras. O magnésio, a gente colocou o espinafre, a vinagreira, o couve, a vitamina C, a gente colocou lá na cartilha. Frutas cítricas, entre parênteses, para aqueles pacientes que vão ter contato com a cartilha, azedas. O que pode surgir uma dúvida do paciente? Ah, mas eu já tenho problema no meu estômago, eu vou consumir frutas cítricas, porque eu já sei que eu vou ter algum tipo de desconforto. A fruta cítrica, ela só não é indicada caso o paciente não tenha tolerância, mas existem pacientes que estão em tratamento, estão tomando omeprazol, estão fazendo a alimentação certinha e não tem desconforto nenhum em estar utilizando uma laranja ou então fazer um suco de limão. Então, em relação a isso, só não pode ser utilizado se o paciente sentir algum desconforto. A vitamina A, a gente traz as fontes. O que a gente pede para o paciente? A fonte de vitamina A, ovo, caso o paciente tenha taxas de colesterol alterada, aí sim a gente precisa controlar essa ingestão. Com vitaminas do complexo B, a gente traz para esse paciente o fígado, porque é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B. E o inhame. O inhame, ele é uma fonte de carboidrato muito importante, porque ele é antiviral, ele é anti-inflamatório, e aí ele vai fazer o quê? Vai dar uma resposta melhor ao sistema imunológico. E ele é um alimento imunoprotetor, é uma fonte de alimento natural imunoprotetor. Por isso que a gente sempre diz, olha, fonte de carboidrato, vamos colocar o inhame, mas o inhame, ele precisa ser cozido no vapor para poder também não perder suas propriedades. Agora, Kaline vai abordar as plantas. Ainda continuando sobre a questão da imunidade, né? Muita gente conhece a famosa xanana, conhecida aqui no Maranhão como xanana, mas em outros estados é como damiana, né, que também é muito conhecida como damiana, mas a espécie que nós utilizamos é a Turnera umifolia, e tem também a guinensis e subulata, mas a que a gente utiliza é a da flor branca ou amarela, que é muito comum, é considerado um mato, né, que as pessoas dizem, nossa, olham ali aquela flor, não dá nada. A raiz dela, no caso das mulheres pacientes de hanseníase que tem alguma inflamação de colo uterino e que às vezes a medicação pode interferir em um tratamento até de um creme vaginal, as flores e folhas da xanana vão aumentar a imunidade e atuam também no processo inflamatório e dão mais energia. Olha só, temos uma riqueza como um mato que a gente não utiliza. Então, as flores e folhas da xanana aumentam a imunidade, dão mais energia e você tem aquela sensação de que o corpo inteiro está entrando em processo de diminuir a inflamação. Então, ela tem esse poder, né? O inhame com a casca de abacaxi, é um suco ou um chá que você pode fazer. O inhame, ele é rico, é um carboidrato maravilhoso e muito bom para os pacientes diabéticos que estão fazendo tratamento para hanseníase. Olha só,
porque não vai aumentar a glicemia, sendo que alguns pacientes relatam que dá uma desequilibrada na glicemia, na pressão, quando usa a medicação. E no caso do inhame com o abacaxi, ele vai atuar como aumentando a imunidade, melhorando o funcionamento gastrointestinal, diminuindo aquela sensação de peso no estômago e vai atuar também, né, como anti-inflamatório. Então, é um poder junto aí dessas 3 plantas. E aí, como a Kaline já disse, existe durante o percurso do tratamento algumas reações adversas ou efeitos que esses pacientes também são acometidos, como alteração da glicemia, alteração da pressão arterial e a anemia. Na nossa cartilha, a gente traz em foco a anemia, porque as pessoas elas podem apresentar devido à intolerância medicamentosa. E aí a gente faz a sugestão, a gente dá a dica. A pessoa que estiver em tratamento e tiver quadro anêmico, consumir feijão todos os dias e em cima do feijão já cozido no prato, botar gotas de limão. Por quê? Porque vai aumentar a absorção do ferro no intestino. E também a gente traz a dica do suco de beterraba com espinafre. A gente traz as quantidades, quando tomar e a quantidade de dias, para a gente também melhorar a questão desse quadro de anemia. As plantas que podem ajudar nos efeitos colaterais que a medicação causa e as reações adversas, nós temos a ortiga dioica, que é uma planta que tem um teor riquíssimo de ferro, manganês, zinco, mas ela também é uma planta anti-inflamatória e ela vai ajudar muito no sentido de alergia. Porque se um paciente, sem fazer tratamento de hanseníase, toma uma dipirona, ele pode ter coceira na pele, né, edema de glote. Então, a ortiga dioica também entra nesse sentido como uma planta, né, antihistamínica. O dente-de-leão, riquíssimo em minerais, as vitaminas dele são muito fortes, né? Elas atuam muito rapidamente no organismo. Elas ajudam a melhorar a circulação e, como a gente diz, a saúde do sangue, né? Ela vai também trabalhar, no caso da medicação, ela está causando anemia no paciente, o dente-de-leão vai ajudar a regenerar isso, a repor. E a alfafa? A alfafa é a planta que eu digo que é rica em... Gente, você não tem noção do quanto de vitamina que a alfafa tem. Né? A medicago sativa, que é o nome científico dela, ela atua também em pacientes que fazem tratamento para hanseníase, mas que também estão fazendo tratamento de próstata. E que não pode usar a medicação para próstata porque pode interagir com a medicação para hanseníase. E aí nós temos a alfafa, que vai ajudar brilhantemente nos 2 tratamentos sem causar interação. Babosa, né? Babosa, que todo mundo acha que pode tomar babosa. Gente, no Brasil não é permitido a aloe vera por uso oral, apenas por uso, né, tópico. Então, a gente utiliza muito naqueles pacientes que fazem o tratamento, mas que a pele está muito sensível, né, está muito ressecada, às vezes tem um ferimento no pé e está com difícil cicatrização, então a gente utiliza ali, externamente. Até porque a pele também fica muito sensível e a aloe vera ajuda a dar uma equilibrada, né, na pele. Cúrcuma longa, anti-inflamatória. Resumo da cúrcuma, ela é anti-inflamatória. Então, ela vai ajudar também nos tratamentos das manchas de pele, que é muito comum acontecer, ajudando, né, no processo inflamatório. Então, a cúrcuma ela vai ajudar a diminuir a inflamação do corpo todo daquele paciente. Que talvez uma ou outra medicação, que são várias, são utilizadas, pode causar inflamação, pode causar retenção. E a cúrcuma longa vai ajudar muito nisso. E a calêndula acalma a pele. Então, ela é muito utilizada também no esfria-pé, jamais no escalda-pé. E vocês me perguntam, por que esfria-pé e escalda-pé? Né? Todo mundo conhece como escalda-pé. O esfria-pé com a água natural ou a água gelada, onde primeiro você vai fazer o chá em separado, no caso da calêndula, e aí depois que ela ficar fria, você vai fazer o esfria-pé ali, colocando até um óleo de copaíba para acelerar esse processo anti-inflamatório, ou então você deixa só a calêndula, junto com camomila, se você preferir. Né? Mas é preferível gelado. Por quê? Porque o paciente com hanseníase precisa relaxar. E as pessoas acham que relaxa apenas com o escalda-pé. O escalda-pé ele aumenta um pouco a temperatura, na temperatura que a gente está aqui, que às vezes é muito quente. Então, o escalda-pé não pega muito legal. Mas já natural, ele vai te ajudar a relaxar muito
e vai fazer com que ele não tenha aquelas reações por conta das manchas na pele, né, pela dor que sente no corpo, e vai relaxar o corpo inteiro. Então, a calêndula atua também nas dores que são levadas diretamente para as extremidades, no caso dos pés. Então, Kaline, tu já entregou aqui a nossa dica de ouro, que é o esfria-pés, mas aí tu ressalva que Isso. a água tem que ser fria, né? Então, assim, é igual um paciente com fibromialgia, ele não pode ter algo quente, porque ele já está com a pele sensível. E o paciente que faz o tratamento com hanseníase, a pele vai ficar muito sensível. Então, isso é um dos fatores que faz com que ele não queira fazer o tratamento. Não é só a dor no estômago, não é só o desconforto que tem as dores de cabeça, não é isso. É por conta também dos pés que ficam muito sensíveis, despelam muito, muito fácil, né? As rachaduras nos pés e a sensibilidade mesmo. Então, o esfriar-pé ajuda nisso. Trata ferimento, pés e pernas cansadas, né? Pacientes que já fazem uso de outras medicações para outras patologias, vai ajudar muito e você vai relaxar e vai dormir bem e vai ter uma boa absorção da sua medicação e não vai parar o tratamento. Então, que essa que foi a nossa intenção. Então, gente, assim, a gente traz para a sociedade uma cartilha onde fala sobre alimentos e plantas medicinais para uma população que se encontra em estado de vulnerabilidade, em algum perfil de insegurança alimentar. O que a gente observa? É que são pacientes que estão passando de uma transição no perfil nutricional, aonde a gente encontra muitos nos ambulatórios pacientes com hanseníase em estado inflamatório. O que é isso? Ou obesidade, ou então sobrepeso. Por conta de quê? Está em segurança alimentar? É porque não está tendo acesso à alimentação? Não, é porque não está tendo acesso à quantidade e qualidade da alimentação. E esse é o nosso propósito. O nosso propósito de trazer essa cartilha é abraçar essa comunidade e mostrar que a gente precisa comer comida de verdade para que se tenha resposta imunológica, energética e hormonal, e que esses pacientes, a gente instrumentalizando esse saber que já se sabe, a gente precisa comer frutas e verduras, mas a gente trazendo de forma lúdica para esses pacientes, é mais fácil ele ter o entendimento. Por isso que a gente traz, já no final da cartilha, fazendo a distinção entre alimentos processados, ultraprocessados, e, por fim, a gente traz aqui uma montagem de pratos onde a gente aborda coma comida de verdade, descasque mais e desembale menos. Então, a nossa finalidade é priorizar e recomendar a transversalidade da alimentação equilibrada e das plantas medicinais às políticas públicas, como forma de cuidar dessas pessoas com hanseníase, uma vez que os desconfortos podem ser amenizados através do conhecimento adquirido pela cartilha. Obrigada. Obrigada, gente. Foi uma oportunidade ímpar, né, Diana, a gente ter apresentado aqui para vocês. E a gente precisa que divulguem essa cartilha, ela está no site da Secretaria de Saúde, no caso. É necessário que isso seja multiplicado, que os municípios abracem essa causa, porque vocês não têm noção do quanto os pacientes que estão fazendo tratamento, muitos deixam no meio do caminho, por esses desconfortos que a medicação causa e o que esses alimentos e essas plantas medicinais podem trazer de melhoria. Então, divulguem, espalhem para todas as pessoas que puderem, né? Tá no site lá do saúde.gov, né? Se não me engano, né? Da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. E essa cartilha é importante porque ela também vai apresentar que nem tudo é só a alopatia, que os alimentos influenciam muito, né? Trazem um bem-estar e que as plantas medicinais, sendo vistas de forma científica, elas têm um valor muito importante como adjuvante a qualquer tipo de tratamento, no nosso caso, para a hanseníase. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.